Começou? Começou a gravar. Tá, então a gente pode começar, iniciar? Aí no final tem que parar a gravação, tá? Mas tá. Quem é que vai conseguir parar a gravação? Vocês me chamam de volta e eu paro a gravação. Okay. Antes de acabar, tá bem? Beleza, Márcia. Será que eu sair vai parar a gravação? Eu vou deixar aqui, então. Tá bom, gente. Eu vou sair e vou deixar só a câmera ligada para poder... Vou ficar aqui, mas de câmera ligada para poder parar a gravação. Tá, obrigada, Márcia. Então, vamos iniciar o nosso curso? Tá bom, vou fazer a apresentação. Boa tarde, todos e todas. Esse é o nosso primeiro encontro síncrono. Maria da Penha vai à escola. Hoje, quinta-feira, 7/4/2022. Primeiro semestre. Solicitamos desligar os microfones, ligar a gravação. O encontro será gravado para fins de arquivos e consulta. Daremos início, então, à nossa primeira aula do curso Maria da Penha vai à escola. Esse curso ele é desenvolvido pelo TJDFT, juntamente com a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, em parceria com a EAP, por meio de convênio que objetiva promover atividades de formação para profissionais da educação e dos partícipes da rede de enfrentamento da violência sexual contra as mulheres, crianças e adolescentes. E eu sou a professora Lilian Freitas dos Santos, também da Secretaria de Educação. Vou fazer alguns informes importantes e rápidos. O formulário de presença será disponibilizado no chat durante a palestra, então toda hora vocês dão uma olhadinha aí para vocês preencherem. Está tendo um probleminha aqui no Teams. O que acontece? Antes, quando era no Meet, a gente clicava e já ia direto para o Google Formulário. Agora eu coloco aí, vocês vão copiar e colar lá em cima na barrinha e vai abrir o Google Formulário, tá? Então, assim, eu vou colocar para vocês vão copiar e colar lá na barrinha lá de pesquisa, ok? O módulo 1, lá no Moodle, já está disponível no ambiente virtual para estudo e discussão no fórum. Quero lembrá-los da importância de não acumular as atividades do AVA. O nosso curso ele é de 60 horas aulas, sendo que 15 horas aulas é aqui no nosso encontro das palestras, que acontecerão uma vez por mês, e as outras 45 horas aulas é no nosso ambiente virtual. Caso algum aluno ou aluna encontre-se com dificuldade em acessar o AVA, assim que vocês perceberem essa dificuldade, vocês entram em contato comigo por meio do nosso grupo lá de WhatsApp, pode me chamar no privado também, que a gente faz aqui a gente marca um Meet, ou eu faço uma gravação, mas não demore a entrar em contato, não demore a entrar no Meet, na plataforma, para ver se tem alguma dificuldade, para não acumular as atividades. Todas as vezes que vocês entrarem no Moodle lá, fica registrado o seu acesso, quanto tempo você ficou. Algumas pessoas ficam incomodadas para saber assim, mas cadê a minha presença dessa semana? Então, assim, vocês não precisam se preocupar com isso, porque todas as vezes que vocês entram lá, fica registrado quanto tempo você passou, porque é um curso online. Então, não se preocupe, a presença só vai ter aqui nas nossas palestras. O nosso encontro, ele termina às 16 horas. Se você precisar, Liane, eu posso te avisar com 20 minutinhos quando estiver perto do encerramento, tá bom? Sim. Só para você se organizar no tempo, se precisar. Obrigada. Tá bom? E é interessante você deixar alguns minutinhos assim para interação com a turma, alguns comentários, às vezes alguém quer fazer fazer algum depoimento que faça sentido com o tema, tá bom? E aí você pode também entrar em acordo com a turma, se você quer que durante a sua palestra eles façam alguma pergunta, abra o microfone, ou se você prefere que eles deixem para o final e fiquem anotando ali no chat alguns questionamentos. E eu também posso te ajudar durante a sua palestra, tá? Estou aqui a seu serviço, a serviço do curso. O nosso endereço do EAP Online, do Moodle, eu deixei lá na descrição do nosso grupo. Então, se vocês tiverem dúvida, é só ir lá na descrição do grupo do WhatsApp, que está lá, fixo lá para vocês. Mas se vocês precisarem, também posso colocar no chat aqui para vocês anotarem.
Mas lembre-se, toda vez que vocês quiserem entrar no EAP Online, é só ir na descrição do grupo, clicar lá que vai direto para a página. A participação no fórum de discussão, gente, depois de vocês lerem o material lá no Moodle, lá na plataforma, acontece em 2 momentos cada um. O primeiro, respondendo a questão de sua escolha, depois que você lê todo o material lá, todos os textos lá, ele é marcado por uma estrela. E o segundo momento é debatendo e contribuindo com a ideia de um colega. Né? Então, assim, você leu todo o material, os textos maravilhosos que tem lá, aí vocês vão ver umas estrelinhas falando, escrito assim, fórum de discussão. É como se fosse uma pergunta, um vídeo que você vai ter que ler e dar a sua impressão sobre o vídeo, ou um TED. Aí você escolheu aquilo para debater no texto, lá no fórum. Aí você escolheu aquilo, eu vou debater sobre isso, aqui me movimentou, isso aqui mexeu comigo. Aí você vai lá digitar, tananana, já deu uma dica. Digita no Word para não perder. Digita no Word, salva e depois copia e cola lá no fórum. Respondeu a sua questão lá que você mais gostou, aí depois você vai ler o que seus colegas respondeu e vai fazer um comentário, contribuir com a ideia do colega. Feito isso, você concluiu o primeiro módulo, ok? E é isso. Agora eu vou apresentar a nossa palestrante de hoje, que eu estou conhecendo agora, né? Eu sou a professora Lília, eu já estou no meu terceiro semestre aqui no curso Maria da Penha, e para mim é motivo de muita alegria e de muita honra participar desse curso e estar aqui com vocês nessa tarde. A Liane Carvalho de Oliveira, ela é assistente social, mestre em política social e doutoranda em direitos humanos e cidadania pela Universidade de Brasília. Atuou na Secretaria de Saúde do Distrito Federal e no Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Tem experiência docente e atualmente ela trabalha no Núcleo de Assessoramento sobre a Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, NERAV, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, TJDFT. É isso, Liane, agora é com você, querida. Gente, boa tarde. É uma satisfação imensa estar aqui com vocês, né? Da gente poder ter essa tarde para a gente partilhar conhecimentos, fazer trocas, né? Da gente poder conversar, nos ouvirmos, né? Eu estou aqui aberta para a gente poder conversar sobre o que vocês tiverem dúvida em relação ao tema, o que vocês puderem acrescentar, porque eu acho que é um tema que envolve todas nós, né? Eu vou falar todas porque a gente sempre usa, né, o masculino para representar, né? E hoje eu vou falar todas também, né? Até porque eu acho que aqui tem uma maioria, né, de mulheres, pelo que eu estou percebendo aqui, e muitas vezes o gênero masculino é colocado como universal, né? E a gente está aqui dizendo que, nesse curso, colocar para vocês o quanto que a diversidade ela é importante, né? De ser também publicizada. Então, boa tarde a todas e sintam-se representados também outras pessoas do gênero masculino. Eu sou assistente social, eu acho que a Lia já me apresentou, só tem uma correção, Lília, que eu preciso fazer, porque eu mudei recentemente para o Núcleo Judiciário da Mulher. Acho que foi uma coisa que eu esqueci de colocar aí no meu currículo, né? Mas tá aqui a correção, né? Eu faço parte da equipe do Núcleo Judiciário da Mulher, que é do TJDF, né? Do Tribunal de Justiça, do Distrito Federal e Territórios. Eu também já fui professora da Secretaria de Educação, né? Teve uma época na minha vida que eu fui professora lá na Escola Classe no Paranoá, no Cruzeiro, né? Na Asa Sul, tenho uma experiência, né, docente também em universidade. Então, eu me sinto também colegas de vocês nesse sentido, colegas de profissão, porque por isso que eu me sinto muito à vontade também para estar aqui conversando com vocês, né? Porque nós partilhamos, né, dessa experiência do ato de lecionar. A minha palestra, se é que eu posso dizer assim, eu acho que a gente vai durar, nós temos 2 horas, né? Eu posso estar conversando, apresentando para vocês podem fazer as perguntas no chat. Lília, eu tenho uma dificuldade, às vezes, de interagir com o chat, se você puder me ajudar, né? E eu acho que a gente pode deixar para o final as perguntas, né?
para a gente poder interagir melhor, até porque algumas perguntas, às vezes, elas podem ser respondidas logo depois, né? E a gente vai tira as dúvidas no final, eu deixo um espaço aí de meia hora, né? E a Lília vai organizando, ok? Eu vou partilhar agora para vocês uma apresentação, né? Do que a gente vai conversar. Espera aí. Cadê? Partilhar. O compartilhar não está aparecendo para mim, por incrível que pareça. Somente os organizadores e apresentadores da reunião podem compartilhar. Aqui. Vou ter que chamar a Márcia. Márcia, você tem como... Liga, gatinha, manda para mim no Zap que eu compartilho. Ah, ótimo. Espera aí. Nossa, eu encaminhei, eu vou depois compartilhar um vídeo. Aí, na hora do vídeo, eu também peço para você, tá? Por favor. Espera aí que eu vou compartilhar. Pode ir falando que eu vou compartilhar. Nossa, eu queria tanto compartilhar, Márcia. Não tem como você liberar para mim, não? Cara, eu não sei por quê. Quem abriu o link? Foi o Marcos. Na hora que ele abriu, eu consegui compartilhar, né? Se lembra, né, Lília? Porque você que tem que gerar o link. Eu devia ter feito isso. Espera aí, eu vou botar aí. Você é sua assistente. Obrigada, Marcos. Sim, pode ser compartilhado. Oi? Alguém me ajudar, gente? Liane, se você clicar ao lado do microfone, tem um negocinho com a setinha para cima que aparece abrir bandeja de compartilhamento. Por aí você não consegue compartilhar? Não, está totalmente fechado. Sério? Peraí, eu estou abrindo. Esse aqui? Márcia. Não, mas aí você não abriu em modo PowerPoint. Desculpa. Não, que isso? Porque eu abri em PDF, porque em PowerPoint eu não consigo ver vocês. Eu prefiro assim. Tem algum problema? Peraí. Fica pequeno. Pois você tinha conseguido abrir, né, Liane? Sim, eu tinha conseguido. Peraí, eu vou botar em maior. Você não consegue abrir PowerPoint, não, Márcia? Peraí. E aí? Melhorou? Não, ficou desfocado. Jura? Sim. Então, vou abrir em PowerPoint, então. Pronto. Eu estou falando com uma... Liane, vê se você consegue ver algumas pessoas que estão dizendo que não estão conseguindo abrir, entrar. E agora? Sim, deixa eu ver. Agora? Agora foi. Tem gente que não está conseguindo entrar? Não, sou eu que estou validando a pessoa. Deixa eu ver. Tá. Então, a gente pode começar. A Márcia vai passar. Não tem ninguém aqui. Não tem ninguém para entrar. Pede para ela tentar de novo. Eu estou inserindo todo mundo. Tem várias. Tem Ivete, tem Luana, que diz que não Diga a ela que as pessoas que não conseguem entrar, ela tem que tirar todos os aplicativos que estão abertos. Se for do celular, ela fecha todos os aplicativos que estão abertos, que facilita a entrada. Pode ir, Eliane, a gente fica resolvendo aqui. Então, vamos lá, né, gente? Então,
como eu falei, eu trabalho no NJM, né, que é do Tribunal de Justiça. O NJM, né, atua na área de prevenção e proteção, visando enfrentamento doméstico e familiar contra a mulher. Tem vários eixos de intervenção, como judicial, policial, comunitário, né? E atua em parceria com uma série de parceiros, com uma rede de parceiros, como a Secretaria de Educação, né, que a gente implementou aqui, né, em parceria, o programa Maria da Penha Vai à Escola. Pode passar, Márcia. Então, tem alguns eixos, ao longo do curso vocês vão ter acesso, né, a vários módulos. Pode passar, Márcia, por favor. Estou tentando. Vai estar bem devagar. O microfone tá baixo o áudio, gente? Está dizendo que o áudio está baixo. Vocês podem me dar um retorno? Aqui está tudo bem o áudio. Eu acho, gente, aqui tem que... Aí é onde tem essa... Tem que colocar no Viva Voz, que o meu também estava baixo. Aí você tem que apertar no Viva Voz para o som sair. Tenta nesse íconezinho aí do lado do microfone. Você tem que colocar no Viva Voz, que está ótimo aqui para mim também. Isso. Se tá um som ruim, às vezes tirando o vídeo fica melhor, tá? A internet. Tá aparecendo, Eliane? Sim, mas não está em PowerPoint. De novo. Então, assim, ao longo do curso, vão ter vários módulos, né? Isso é apenas uma apresentação desses módulos, né? O módulo 1, que é Gênero e Violência contra as Mulheres, o módulo 2, que é o Lei Maria da Penha, o módulo 3, a Rede de Proteção às Mulheres em Situação de Violência, o módulo 4, Lei Maria da Penha, as escolas do Distrito Federal, né? Pode passar? Não está em PowerPoint ainda, Márcia. Mas vou tentando. Enquanto isso, estou tentando, Tá. que aqui demora. Oi, Lília, fala. Não, foi sem querer. Tá. Bem, então aí, né, sejam bem-vindos. O tema, essa aula inaugural é Gênero e Violência contra as Mulheres, né? Então vamos começar, né? A gente já perdeu um tempo aqui pelas questões tecnológicas. Bem, então, nesse primeiro, né, vocês devem estar vendo, eu queria que vocês prestassem bastante atenção, né, nas várias manchetes, né? Vamos nos deter durante aí uns 30 segundos nas várias manchetes que tratam a violência contra a mulher. A gente vê isso todo dia, né? Todo dia a gente se depara com uma série de manchetes em relação a uma notícia em relação a uma mulher que foi morta, uma mulher que foi esfaqueada, né? Uma mulher que teve seus direitos, né, de viver sem violência violados. É tão corrente, né, a questão da violência contra a mulher, que parece que se naturaliza a violência, né, de tão cotidiana, de tão rotineira que ela é, né? E as mulheres estão sendo agredidas a cada minuto, né? E mesmo assim parece que não tem, para alguns, não tem sequer uma comoção pública, né? De tanto que ela está naturalizada, enraizada na nossa cultura. Tem uma autora que fala que a pobreza ela se configurou como uma espécie de paisagem do nosso dia. A gente vê a pobreza, né, todo dia nas nossas vidas e a gente acaba se acostumando com ela. E quando a gente se acostuma, a gente acaba, de alguma maneira, até perdendo um pouco dessa humanidade em relação àquelas pessoas que são humanas igual a gente, né? E eu acho, e a violência, ela tem isso um pouco que essa autora, né, Vera Teles, ela traz para a gente, né, de ela se tornar cotidiana, enraizada, de a gente não ter essa comoção. E olha que a gente está num tempo de pandemia, né? A gente teve tempo de pandemia, de milhares de pessoas morreram, a própria guerra da Ucrânia, né, que faz a gente se mobilizar, né, que acaba a gente despertando, né, sobre a nossa humanidade. Mas, por outro lado, quando a gente observa essa violência que ocorre todos os dias, a gente fica se perguntando, por que essa desconsideração? Por que não tem tanta comoção? Né? O que faz
essas mulheres, e a gente, muitas vezes, as pessoas naturalizarem, autorizar, né, homens a violentar os nossos corpos. Por outro lado, ele vai trazer um desconforto em relação a essa naturalização, que vai ser esse nosso silenciamento, essa falta de comissão pública diante de uma vida precarizada, ela vai significar o quanto essa presença das mulheres na nossa sociedade é destituída de um reconhecimento social e direito de ter uma existência digna. Por que não nos comovemos tanto com isso? Se a todo momento, é só a gente ligar agora, a gente vai ter uma notícia de que alguma mulher, em algum lugar do mundo, ela está sendo violentada. Pode passar, Márcia. Então, a violência é uma violência nossa de cada dia, né? Uma violência que atravessa gerações. Quem não sabe aí de uma história sobre violência nas nossas famílias? Levante a mão aquelas mulheres que não passaram por nenhum tipo de violência, ou que não conheça alguém, alguma amiga, alguma conhecida, que não tenha passado por uma série de abusos. E não seriam só os abusos físicos, né? Mas aqueles abusos mais sutis, que a sociedade ela tenta minimizar, como um fio-fio na rua. Quem de nós, quando a gente vai sair para a rua, a gente não pensa 2, 3, 4, 5 vezes que roupa nós vamos usar? Porque a gente acha que pode, de alguma maneira, sofrer algum tipo de violência. Quem de nós fica preocupada de voltar tarde na noite, sozinha, andando? Porque a gente acha que pode acontecer alguma coisa com os nossos corpos. E a gente sabe que essa violência, né, ela é muito repetida. Acontece com muitas mulheres, né? E acontece de várias maneiras. E acontece por muito tempo. E às vezes vai tomando configurações cada vez novas e diferentes, né? Tanto que a gente tem até termos para explicar, né? Traduzido em inglês, mansplaining, né? Hoje eu descobri que tem o tal do ghosting, não sei se já ouviram falar, e depois conversa, para caracterizar formas de violência contra as mulheres, né? E às vezes a gente se pergunta, por que quando uma mulher sofre, uma amiga nossa sofre de violência, né? Uma menina nossa sofre de abuso, uma amiga nossa que durante uma conversa ela é calada, ela é silenciada pelo seu parceiro, uma cena comum nossa no dia a dia, né? Que pode acontecer. E a gente pergunta, por que ela não larga esse homem? O que ela faz para apanhar? Mas será que foi tão grave assim que ele fez com você? Era necessário ir mesmo à delegacia? Né? Então, são perguntas que atravessam o nosso imaginário, né? Que nos deixam indignadas. Por que essa mulher, por que essa nossa amiga, por que essa colega, talvez porque as nossas alunas, né? Já que a gente está falando no âmbito escolar, elas não tomam alguma atitude para que essa violência ela seja interrompida. Só que a experiência nos mostra, como profissionais, né, algumas de vocês também devem ter algum conhecimento sobre isso, né? Nós estamos aqui partilhando conhecimentos. Não sabemos quais são as situações que fazem com que essas mulheres desistam dessa relação, não desistam dessa relação. Porque ao a gente se relacionar com esses nossos parceiros, pode ser nossos parceiros, nossos pais, nossos filhos, nossos amigos, no caso de uma violência mais no âmbito doméstico, né, no âmbito familiar, né, nós estamos lidando com pessoas, com vínculos, afetos, emoções. As mulheres, elas se sentem culpabilizadas. E eu reflito com essas mulheres, né? Assim, por que vocês se sentem culpadas? Né? Você escolheu essa pessoa para morar junto né? Escolheu para morar junto com ela, escolheu para ter projeto, você aposta no projeto, você aposta no companheirismo, né? Você aposta na solidariedade, né? Você casou por amor, a gente não escolhe a violência. Por que essa culpa, então? Né? Como a gente vive numa sociedade que é bastante tolerante com a violência, as mulheres ainda sentem medo de não terem suas falas desconsideradas, já que na trajetória dela, as suas falas são desqualificadas, são, né, de alguma maneira minimizadas. Né? Então, como que na delegacia, como conversar com uma amiga sua, como conversar com uma professora da escola, um professor, diante de uma sociedade que a todo momento nos faz calar?
A todo mundo vai dizer que a nossa fala não tem muita validade, se for considerado os homens. E o medo de não se sentir apoiadas, o medo de terem vergonha à delegacia e não serem acolhidas, que vai dificultar o pedido de ajuda delas, né? Pode passar, Márcia. Pode passar. E aí são essas perguntas que vão nortear o nosso imaginário social e o imaginário profissional. Né? Assim, nós, como profissionais, a gente também se pergunta quando na sala de aula, por exemplo, né? Por que essa menina está sofrendo essa violência? Né? Quando a gente suspeita, por que não vem conversar comigo? Porque eu soube lá na vizinhança que está acontecendo isso com a mãe dela, enfim, né? Porque a escola está dentro de uma comunidade, né? Muitas vezes as notícias elas acontecem, são publicizadas, né? E por que não vem conversar comigo? E aí as respostas elas são múltiplas, diversas e muitas vezes incompletas, né? A gente tem várias explicações em relação à violência, a gente tem desde a explicação do nosso dia a dia, do nosso senso comum, desde as explicações de que pessoas, né, há muito tempo têm se debruçado, estudado sobre o que é essa violência, que é tão naturalizada, que é tão corriqueira, né? Enfim, então, de tanto que o número de mortes, né, e isso suscitou as pessoas a estudarem, de tanto que nós estamos perdendo, né, mulheres, colegas, mães, avós, para essa violência do dia a dia. E nós temos esse desafio de enfrentar, que é como romper uma violência que é rotineira, que é repetida, né, que vai e volta. E aí, e claro que esse desafio, essas perguntas de como que essa violência acontece, ela não começou agora. Se a gente olhar a história da humanidade, né, aí eu vou chamar a atenção que as mulheres elas começaram a questionar desde cedo, né, em torno dessa desnaturalização, dessa desigualdade, dessa violência entre homens e mulheres, né? E já estava presente em mulheres, e a gente tem várias, tem histórias, históricos de poetisas, mulheres nas lutas pelos direitos civis, como a Revolução Francesa, a Revolução Russa, que lutaram, né, em direção à desconstrução e naturalização desses papéis, do papel que é feminino e de um papel que é masculino. Aqui no Brasil, a gente vai chamar atenção, né? Por exemplo, só para ter uma ideia, né? O movimento abolicionista dos Estados Unidos teve a participação de mulheres muito forte, né? Assim como são os direitos civis também, né? O sufragismo, só para falar que ao longo do mundo, e tem muito tempo, que as mulheres elas estão falando, que elas estão reivindicando para uma sociedade que lhe dê direitos, né? E aqui no Brasil, a gente observa que isso também, que o Brasil não estava fora, né, desse grande movimento. Isso foi na década de 70 que o movimento aqui no Brasil começou a surgir, tomar uma força. E é claro que se hoje nós temos essa força, é porque muitas outras mulheres aí do passado, elas nos ensinaram, é um aprendizado contínuo, nos ensinaram a lutar pelos nossos direitos, a preservação dos nossos corpos, né, na sociedade. Então, o Brasil ele não está fora desse processo de luta. E foi na década de 70 que começou, né? E teve uma campanha muito forte, né? Que não sei se todos já viram falar dessa campanha, né? Para dar a visibilidade pública, né? Um problema, e teve a campanha Quem Ama Não Mata, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, né? Não só dar visibilidade, né, de que ciúme não é uma demonstração do amor e quem ama não mata, mas de várias outras crenças estereotipadas que permitem e facilitam, né, a violência. Como, por exemplo, quem já não ouviu falar? Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Roupa suja se lava em casa. A violência é algo que o próprio casal pode administrar. Pode passar? E esse movimento ele não ficou só no plano do simbólico, né? No sentido de introduzir
novas linguagens, né, em direção à igualdade entre homens e mulheres, né, igualdade de direitos, igualdade de oportunidade, mas também para efetivação de políticas públicas de enfrentamento. Então, é um plano que tinha intervenções não só a nível do imaginário, né, da gente desmistificar e desnaturalizar esses papéis que são colocados para a gente, essa forma como nós somos vistas na sociedade, mas também de políticas que possam enfrentar essa onda crescente, né, de violências que ocorrem cotidianamente. Então, o primeiro feito desse movimento feminista, né, é quando foi assim, não, precisamos de políticas públicas especializadas para o enfrentamento do problema. A Delegacia de Atendimento à Mulher, por exemplo, em 1985, em São Paulo, é um exemplo disso. Foi a primeira delegacia, né, brasileira que atende especificamente a questão da mulher, a violência contra a mulher. E logo que isso foram surgindo várias outras intervenções, aprofundando novos olhares em relação a essa violência, entendendo a violência como um fenômeno social complexo, dinâmico, múltiplo, heterogêneo, que não tem uma receita definida, porque a violência ela vai estar relacionada também a onde essa mulher mora, né, como o território dela, a cultura dela, onde ela está inserida, a família, enfim. É um fenômeno tão complexo, a forma como a sociedade institui, que a gente não tem uma resposta única, né, no sentido dessa intervenção. É uma intervenção que precisa um olhar ampliado, né, para ela. Pode passar, Márcia? E aí vem uma pergunta que a gente sempre se depara, né? Quando tem todo esse movimento até hoje, né, em relação ao que é ser mulher na sociedade, né, e a violência, que a gente tem que se deparar também se essas crenças, que isso que está sendo colocado, a gente também incorpora. Se a gente vive numa sociedade, né, que está instituído, né, todo um cenário cultural, né, que institui a desvalorização de um gênero, de um ser humano, em relação a outra, não é de surpreender que a gente também incorpora isso, porque nós incorporamos. E aí, quando a gente incorpora, né, quando a gente internaliza, mas ao mesmo tempo, quando a gente questiona isso, por isso que esse curso é importante para a gente questionar também as nossas próprias crenças em relação àquilo que é instituído na sociedade, instaurado, né, do como que eu devo me portar por ser homem, por ser mulher, a gente tem que se perguntar quais são as minhas crenças e valores sobre o ser mulher. E sobre a violência contra a mulher, em que medida elas podem interferir na condução e nos resultados do meu trabalho com a vítima? Essa é uma pergunta fundamental que a gente deve carregar com a gente, né? Quando a gente conversa, se depara com a nossa colega, com a nossa amiga, com a nossa aluna, quando ela vem falar de uma situação de violência. Você lembra daquelas perguntas que a gente, há um minuto eu falei, que são perguntas que estereotipam, que, né, tem o aspecto de estereotipar como nós somos, né? Mas a gente tem que carregar com a gente, levar com a gente, questionarmos a todo momento se quando a gente aborda aquela pessoa, aquela mulher, se a gente também não está reproduzindo, né? Então, porque é isso, essa internalização ela é tão constante e é uma propaganda massiva, né? E a gente vê nas mídias, a gente vê no dia a dia, a gente vê nas conversas de família, nos encontros, que muitas vezes fica difícil mesmo de dissociar, mas a gente tem que estar alerta para isso, né? Então, é uma pergunta que a gente tem que estar sempre aí carregando com a gente, como eu disse. E vem uma outra discussão, pode passar, Márcia, por que falar em gênero? Mas o que isso tem a ver? Né? O que o gênero tem a ver? O que é isso, gênero? Né? Por que esse termo está tão em voga? Por que esse termo está tão criticado? Por que esse termo está tão demonizado? Por que eu não posso mais incluir gênero, por exemplo, em algum debate? Que isso pode trazer algum mal-estar e desconforto. E nós vamos aqui, então, e é sempre importante a gente entender de onde esse conceito vem, até para a gente saber por que ele está sendo tão criticado hoje, a ponto, né, de isso ser cancelado, né, que é o termo da moda, cancelado em alguns debates no próprio ambiente escolar. Né? Hoje tem todo um movimento chamado de escola sem partido, de ideologia de gênero. Tá, mas vamos conhecer um pouco por que tem
sobre esse termo, e aí houve uma coisa que a gente precisa saber. Gênero é um conceito relativamente novo. Né? Por ser um conceito novo, é claro que ele está sujeito, né? Que não está tão sedimentado na sociedade, porque foi no século XX, logo aqui, né? A gente está no início do século XXI, que ele foi introduzido. Primeiro foram as mulheres feministas que trouxeram essa ideia de tema, as acadêmicas, e agora, né, os movimentos sociais, né, e agora também o Estado, há um pouco tempo atrás, né, que incorporou esse tema. Então, é um tema novo, né, teve uma influência do movimento feminista, né, como eu falei, e as feministas, elas pensaram no seguinte, as mulheres, ser homem e ser mulher, né, a forma como a gente veio nesse mundo, ela explica, né? Ela é colocada, ela é pensada, ela é problematizada na forma como a gente atribui como deve ser, homem ou mulher. Então, o gênero ele surgiu para explicar que diferentes atividades e comportamentos que são impostos pelas mulheres foram construídos socialmente e transmitidos por quem? Pelas famílias, pelas instituições. A diferença, o fato de eu ser homem e sou mulher, elas não são naturais. A gente nasce com um corpo? Nasce. A gente tem um corpo que é diferente do outro, o corpo da mulher é diferente do corpo do homem, o corpo negro é diferente do corpo branco, o corpo indígena, né? Um corpo de uma mulher que está lá do Japão é diferente do meu corpo. Assim, os corpos são diferentes, mas a maneira como nós pensamos o corpo, né, não é uma maneira que é nascida, mas é uma maneira como a gente pensa, a maneira como a gente cria, a maneira como cada sociedade ela dá um valor a esse corpo. Então, o fato de ser homem e ser mulher, não só porque eu nasci essa mulher, mas como esse ser homem e como se essa mulher, ele foi, de alguma maneira, pensado na sociedade. Então, essas diferenças, né, elas não são naturais nem nascem com a gente. Nós fomos ensinados e educados para fazer. Né? A forma por isso que a gente fala que a forma de a gente estar em algum lugar, a forma da gente pensar, a forma da gente estar em alguns papéis, não foi simplesmente porque a gente nasceu para ser mulher, mas como aquilo que foi dito que a gente tinha que fazer, que é um processo social e cultural de tornar-se homem e de tornar-se mulher. Quando foi pensado o termo gênero, foi pensado, então, desse ponto de vista, né? Quais são esses aspectos relacionais e culturais que constrói o que é ser feminino e que é ser masculino, né? Por que a sociedade ela teve um modo de organizar a partir dessa diferença de atribuições do que é ser homem e do que é ser mulher? É tão comum isso do que é ser homem, que ser mulher, ou as, que a gente coloca gênero em tudo, ou armário. O armário é um gênero masculino, é ou não é? A gente coloca gênero. Pensa numa palavra. É destruída de gênero? Pensa numa palavra qualquer agora. Eu pensei no armário. Gênero está em toda parte, né? Claro que quando a gente pensa nos seres humanos, né, é pensado de uma forma como que a gente é trabalhado para agir, né, de determinada maneira por conta de um corpo de homem, corpo de mulher. Então, o gênero foi colocado enquanto uma categoria analítica e uma categoria política. Por que uma categoria política? Porque quando se traz o conceito de gênero, não é só para dizer por que nós nascemos diferente, por que tem papéis de homens e mulheres diferentes, por que tem atribuições diferentes do João e da Maria, enfim, por exemplo. Mas também ela tem uma importância, dirão, política, e algumas feministas falam de radicais do ponto de vista desse conceito, porque ela traz em si uma potencialidade para quê? Quando a gente começa a questionar por que agimos desse jeito, por que o homem age desse jeito, por que a mulher age desse jeito. Ela tem um potencial de desnaturalizar essas desigualdades entre homens, né? De não normalizar. Se lembra lá na primeira vez, lá no primeiro slide, que a gente falou que como a violência normaliza, naturaliza, coloca e ela fica numa espécie de paisagem que a gente passa, contempla e não intervém,
Mas não é isso. Quando foi pensado o termo gênero, do ponto de vista político, é isso, tá? Por que que isso acontece? Por que que tem a desigualdade nisso? Porque determinadas desigualdades acabam deixando, essa desigualdade em torno dessa construção do que é feminino e masculino, acabam deixando as mulheres em uma posição inferior e de subordinação em relação aos homens. Não é só analisar, mas é também agir. A partir, né, quando a gente abre a lente para entender que as relações entre homens e mulheres, elas são construídas, elas são pensadas por determinadas sociedades, a gente também vai pensar formas diferenciadas para reverter esse quadro, né? E foi isso que feministas fazem, né? É isso que também o movimento, né, antirracista também faz, né? O movimento de pessoas com deficiência, de todas aquelas categorias, né, ou grupos que, de alguma maneira, acabam sendo colocando num patamar de desigualdade em função de corpos diferenciados, em corpos que não estão naquela norma. Pode passar, Márcia? E aí que a gente não pode, quando a gente fala em gênero, que aí que a gente tem que ficar atento, significa, por exemplo, não estamos falando de induzir crianças e adolescentes a se tornarem gays, lésbicas, transexuais, transvesti, drag queen ou qualquer outra denominação. Gênero é muito diferente de orientação sexual. Orientação sexual é uma coisa, né? O desejo que eu tenho por outro tipo de corpo ou por outro tipo de gênero é diferente daquilo que eu sou constituído, enquanto homem ou mulher, ou como a sociedade nos colocou. Quando a gente se fala em gênero, nós estamos falando em desconsiderar as diferenças anatômicas e sexuais entre homens e mulheres, porque é certo, é um dado, o nosso corpo é um dado. Mulheres engravidam e amamentam. Não vai deixar de ser assim, né? A gente está dizendo que assim, tem que tirar essas diferenças. As diferenças, elas existem. A gente nasce, corpos são diferentes, né? A gente está falando que é desconsiderar. O corpo masculino está ali, o corpo de homem, o corpo de uma mulher. Né? Não estamos falando de sensualizar, erotizar ou estimular precocemente o início da vida sexual das crianças e adolescentes. Em nenhum momento nesses estudos é falado que gênero é para, de alguma maneira, estar relacionado à questão da criança ficar mais erótica, da criança virar gay, enfim, não tem nenhum momento desses estudos. Eu fico me perguntando de onde que saiu essa discussão, porque a todo momento o que os estudiosos, estudiosas e as ativistas elas pensaram é de estar desconstruindo, né, toda essa relação que colocam alguns seres, que são as mulheres, em desigualdade em relação aos outros, que são os homens. Né? E a gente vai explicar como é que vai, daqui a pouco, como é que se dá essa desigualdade. E muito menos está falando que tem que destruir a família. Né? Gênero não é destruir a família. Né? A gente fica também se questionando de onde surgiu isso, quando a gente, no momento, está querendo falar de uma discussão que tem um sentido de promoção de uma igualdade dos direitos, igualdade de oportunidades. Né? Porque o que a gente não pode pensar de que essa discussão ela se reverte para uma discussão de alimentar cada vez mais uma desigualdade. Não, é o contrário. Né? As feministas elas estão em torno dessa igualdade. Os estudiosos estão falando assim, não, a gente tem que equilibrar, né, essa balança que ela está desregulada na sociedade, se vamos dizer assim em termos práticos. Próximo. Então, o conceito de gênero que será abordado aqui é aquele que vai ajudar a correlação que tem a essas diferenças e desigualdades entre homens e mulheres. Por que que gênero, né, quando a gente fala dessas atribuições diferenciadas, né, que a sociedade imputa, coloca como nós devemos agir, nos comportar perante outras e outros, né, que isso está relacionado com a violência. Até que ponto isso incide na violência? Até que ponto uma forma como é colocado como eu devo ser ou deixar de ser pode, de alguma maneira, favorecer a violência contra um segmento da sociedade? Né? E qual é a concepção de gênero que também está prevista na Lei Maria da Penha? Pode passar.
Então, ao pensar no fenômeno da violência contra a mulher, nós precisamos olhar, né, como elas foram construídas, como essas relações entre homem e mulher foram construídas na sociedade. Aquilo que eu lá falei no início, se não temos a comoção suficiente dessa violência que cotidianamente nos atravessa nossos lares, pelos noticiários, no dia a dia, é porque alguma coisa ela está fora da ordem, como dizia o Caetano Veloso, está fora da ordem, né, nessa sociedade. Alguma coisa em relação a como nós somos vistas, como somos representadas, como nós somos colocadas, ela está, de alguma maneira, não está sintonizada, né, com o que se pensa hoje em direitos humanos. Márcia, você pode passar o vídeo que eu passei para você no Zap? Márcia? Diane, espera aí um momentinho. Tá. E aí a gente vai passar um vídeo agora para ver, assim, de uma forma muito lúdica, que eu acho que seria até uma sugestão, inclusive, para passar dentro da sala de aula, mas não só na sala de aula, mas também, né, nos encontros com a família, com filho, enfim, sobre essas diferenças, não sobre as diferenças, sobre as desigualdades que estão, que se transformam em diferenças, né? Que acho que é muito interessante esse vídeo, porque às vezes a gente não percebe, né? Coisas muito simples que acontecem no nosso cotidiano, de que a gente está ali, de uma maneira, contribuindo para essa desigualdade de gênero. Não porque a gente quer, porque a gente mal, isso, aquilo, mas é porque isso é naturalizado e é internalizado. Então, vamos prestar atenção no vídeo. Tá Tá. aparecendo? Pode... Só tá sem áudio, Márcia. Márcia, Tá sem áudio? tá com áudio para você, gente? Não. Não, não tem áudio. E agora? Continua sem áudio. Não, Sem eu ainda áudio. não estou escutando. Tá sem nada. áudio. Márcia, Sem áudio, galera. a Márcia deve estar tentando resolver lá a questão do áudio. Ô, Márcia, eu acho que pode voltar, só para as pessoas verem, porque está sendo... Gente, alguém da... Alguém está conseguindo ler o letreiro? Precisa de acessibilidade para isso? Todos Não. conseguem? Não? É necessário áudio? Tem alguém com algum tipo de necessidade que dá para entender o vídeo? Márcia, então volta o vídeo. Acho que a Márcia está... Oi, não tá vendo o áudio? Não. Quando for reproduzir, Márcia, na hora aparece uma caixa dizendo para ligar o vídeo, né? Assim, para ter áudio. Deixa eu ver. Ah, tá.
Gente, estou apanhando. Incluir som. Desculpa, pessoas. Vou voltar de novo. Beleza. Volta aí. Obrigada. Esse agora pega. Essa é a Entrou? Ana e esse é o João. Sim. Eles vão nascer no mesmo dia, do mesmo ano e na mesma família. Eles serão gêmeos e vão fazer tudo juntos. Mas quando eles crescerem, isso vai mudar. A Ana vai andar sempre de rosa porque ela é menina. E o quarto do João vai ser todo azul, que é cor de menino. A Ana vai ganhar bonecas e uma fantasia de princesa, porque ela é menina. E o João vai ter um monte de carrinhos, porque ele é menino. Ela vai fazer aulas de balé. E ele vai jogar futebol. Ela vai cuidar da casa e servir o irmãozinho no almoço. Ele não vai ter essa obrigação, porque isso é coisa de menina. O importante é que ele seja bem-sucedido. Já a Ana vai ter que estar sempre bonita. E quando ela for trabalhar, vai ganhar menos do que ele. Ou seja, eles vão crescer num mundo em que os homens pensam que têm mais poder que as mulheres. E por causa disso, acham que podem fazer o que quiserem com elas. Calma aí, como assim? Você percebe como todas essas diferenças de tratamento deixam as meninas em desvantagem e ainda por cima fazem delas um alvo fácil? Estima-se que o Brasil tenha 500 mil de casos de estupro por ano. 2/3 das vítimas são meninas com menos de 13 anos, como a Ana. E como resolver isso? E se a gente encontrasse uma nova maneira de educar nossas crianças? Em casa, na escola, em qualquer lugar, criar ambientes com direitos e oportunidades iguais para todos. E assim, dividir responsabilidades e tarefas de modo justo, para que no futuro o João não ache que tem mais poder que a Ana. Então, gente, quem nunca, né, se viu ou já viu alguma pessoa... Agora pode entrar para o slide, Márcia. Quem nunca recebeu, nós mulheres, né, da plateia, uma boneca para a gente aprender a cuidar de criança? Um conjunto de panelas e um fogão para a gente poder cozinhar. Um homem bola porque ele vai jogar bola, né? Ou uma arma porque ele, né, vai ser um grande policial, enfim, né, o que vai defender a sociedade, né? Nunca. E nunca presenteou também. Só para vocês perceberem de como isso passa, né, de maneira desapercebida, de tanto que é introjetado. Quando a gente vai num aniversário, por exemplo, passa ali numa loja, tem que dar o presente para a filha de uma amiga, aí a gente vai logo para a direção das bonecas, ou vai logo ou do menino, a gente vai logo para a direção dos bonecos, dos carrinhos, né? Como se tivesse logo uma lógica já, né, de que menina deve ganhar isso e menino deve falar isso. Então, é muito comum o pensamento, e é muito naturalizado, de que as mulheres devem agir de determinada maneira e os homens de outros. Então, a gente estimula, meninos são estimulados a valorizar a força física, a competir, a dominar, satisfazer os seus desejos, inclusive os sexuais, né? Porque é isso que às vezes é falado, né? Que os homens têm um descontrole sobre os seus apetites sexuais, porque isso está na natureza, porque é um instinto. E a gente aqui está dizendo que o que nós aprendemos, isso não é nascido com a gente, mas isso é aprendido, o que é diferente. Né? E como nós somos educadas a ficar bela, e que tem uma vigilância constante e feroz sobre os nossos corpos. Tanto que a primeira coisa que quando você olha para uma mulher é o seguinte: nossa, você está mais gorda? Você está mais magra? E como mulheres, elas são mortas em clínicas de estéticas para alcançar essa perfeição, esse padrão de beleza que é colocado para a gente. E como que o capitalismo ele se nutre dessa diferenciação, dessa desigualdade, dessa diferença desigual entre os gêneros, ao estimular indústrias de beleza. O Brasil é um dos principais países, aí eu não vou saber agora, né, em termos de estatística, mas está os principais países que tem mais operação plástica no mundo.
né? E de como que os nossos corpos de mulheres, eles são, de alguma maneira, pensados, né? A gente é colocado, né, da nossa beleza aí pelo mundo, né? Tem até uma coisa estereotipada de mulata tipo exportação que é vendido e se vai fazendo toda uma indústria de turismo, de violência, de turismo sexual em torno do corpo das nossas meninas, né? Por conta desse padrão, dessa beleza, né? Sobre que é instituído sobre a gente. E fora as outras coisas, né, que são colocadas, né, do dia a dia. Menina não sabe jogar futebol. Menina tem que fazer trabalho doméstico. Chorar não é coisa de menino, né? E assim vai. Só para vocês entenderem de que meninos são mais fortes. Nós não sabemos tomar decisões racionais. Nós não somos guiados simplesmente pelos sentimentos, né? E como que, por conta disso, nós estamos mais sujeitos, né, à violência em relação desses padrões, como as pesquisas enfatizam. Então, tem toda uma lógica de enquadramento que uma autora, né, chamada Safiotti vai falar, de enquadrar a gente em determinados postos. Aqui foi colocado como caixas, né, identificando menino de um jeito, mulheres de outro, e como que isso a gente, né, traz para a gente. É uma pesquisa que a gente que a gente internaliza, que a gente naturaliza, né? E como o outro também, né? Coloca para a gente. Pode passar, Márcia. Mas as pessoas podem perguntar: existe um problema nessas diferenças? Nós nascemos com ela. E eu respondo: não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema ser diferente. Na verdade, hoje, o que é falado é que as diferenças elas têm que ser, de alguma maneira, elas têm que ser respeitadas. A diversidade ela tem que ser respeitada. Tem que ser ela tem que ser uma igualdade de direito dentro da diversidade, não uma igualdade para padronizar as pessoas como elas devem ser ou deixarem de ser, né? Mas uma igualdade com diversidade. E isso é um desafio completo, porque o que a gente está vendo aqui nessa discussão de gênero, que há a diversidade, né? Corpos diversos, corpos diferentes, eles são tratados desigualmente, ao ponto de conferir violência. Você pode passar, Márcia. Então, não problema nenhum nessas diferenças, desde que elas não sejam utilizadas para justificar determinadas desigualdades entre meninos e meninas. Segundo, legitimar determinados privilégios que são dados aos homens. A gente vai falar depois que privilégios são esses, né? E aí, quando a gente fala de privilégio, não significa dizer que os homens são maus e que as mulheres são boas, que os homens são... A gente não está partindo dessas padronizações, até porque a gente quer, de uma maneira, que essas padronizações, futuramente, elas, né, sejam, quem sabe, durante um tempo, né, uma sociedade que não existam padronizações do ponto de vista de causar essas desigualdades. Mas sim a gente está trazendo toda a discussão do plano de vista social, cultural e econômico, né, na consolidação dessas desigualdades. Então, a diferença ela não é problema desde que ela não reproduza determinadas crenças que a gente acabou de dizer agora, estereótipos, preconceito e discriminação. E desde que ela não impõe uma relação de dominação, de submissão, opressão, exploração de um gênero sobre o outro. Aí sim, se a diferença ela é colocada para fazer, né, esses tópicos aí que eu coloquei, desigualdade, aí sim é um problema. Aí é um problema sério, que não é um problema meu, não é um problema seu, é um problema da sociedade. E o Estado ele tem o direito de intervir. Aqui é só um exemplo, quando a gente percebe, quando a gente fala dos privilégios, né, mas que a gente pode falar das desigualdades, né, entre meninos e meninas, mulheres e mulheres. Olha aí a distribuição de tarefas. Nas tarefas domésticas, né, se a gente vê assim, se a gente vê o percentual, as mulheres, nessa pesquisa que foi da SOS Corpo, vai dizer assim, como as mulheres, elas são elas que mais vão arrumar a casa, mas como que elas lavam louça, como, né, elas que limpam a casa. Mas quando é para sair para trabalhar, olha a diferença. Porque é isso, existe... a história ela é falada de como que mulher ela é confinada ao ambiente doméstico. Porque ela está lá para casar, para ficar dentro de casa, para criar os filhos.
né? E como que muitas vezes o fato dela estar no ambiente doméstico, o fato dela ser estimulada a ficar nesse ambiente doméstico, como que ela só servisse para isso. E aqui eu não estou dizendo que o ambiente doméstico é um ambiente que tem que ser demonizado, criticado, né? Porque ali nesse ambiente doméstico também que a gente cria, né? Que a gente constrói, a gente pode construir outras relações, é isso que a gente, né, que é a batalha hoje, de relações mais igualitárias desse ambiente doméstico, mas como que a maneira como a mulher foi colocada na sociedade e a maneira como a mulher ela é imputada esses papéis de que o lugar dela é dentro de casa, faz com que ela não saia para trabalhar. E aí, quando a gente vê a participação masculina nessa mesma pesquisa no trabalho doméstico, a gente vê como que se dá essa participação, né? Lá lavando louça. Ah, mas eu lavo louça, né? A gente já ouviu falar disso? Mas eu ajudo em casa. E eu me pergunto, é ajudar ou é compartilhar? Se a casa é de todas e de todos nós. Será que é a palavra ajuda mesmo? Que a gente deve conversar com o parceiro? Ajuda? Ou é compartilhar? Ou é partilhar um local comum, né, nosso? Pode passar, Márcia. E você vê que essas desigualdades, né, tá inclusive no aprendizado, né, nas escolas, né, tem uma ideia, né, de que os meninos são mais talentosos para exatas e que as meninas são mais talentosas para humanas, que as mulheres, pela natureza dela, né, pelo sentimento, né, um ser dotado de muito sentimento, de muito afeto, né, de cuidado, né, elas estão mais propícias a fazer a seguir profissões na área de cuidado, como enfermagem, como ser médica, pediatra, porque, inclusive, dentro das especialidades, a gente vê uma divisão, né, de papéis de gênero. Por exemplo, muitos cirurgiões homens, poucas cirurgiãs mulheres, por quê? Porque que tem essa divisão, inclusive, nisso, dentro das próprias especialidades, né? As mulheres são mais pediatras, são mais ginecologistas, os homens estão mais na área da informática, a gente não vê tantas mulheres na área da informática, né? Por que isso? Né, para você ver como essas formas, né, de como a mulher, o homem deve agir na sociedade, que é colocada, como ela interfere, inclusive, no nosso fazer profissional, na forma como a gente se relaciona com o trabalho. E como, de alguma maneira, a gente vê outro dado aí, que é do casamento precoce, né, de como que colocam essas meninas, né, de 10 a 14 anos, numa posição em que ela deveria estar sendo ainda acompanhada, né? É o caso das meninas, quando a gente, que eu acho que é assustador, não sei para vocês, mas a mim me assusta muito o nosso país ter quarto lugar, né, de meninas de 10 a 14 anos casadas, né? Se elas estão ainda num processo de desenvolvimento, né? Pode passar, Márcia. E aqui são mais exemplos, né, dessa desigualdade quando a gente observa os estupros, né, nos relacionamentos abusivos e violências sexuais sofridas pelas meninas. 70% das vítimas de estupro no Brasil são crianças e adolescentes, 89% das vítimas são do sexo feminino, né? Apenas 10% dos estupros são notificados quando a gente fala porque muitas vezes a violência ela não é notificada, porque muitas vezes a mulher não larga, né, esse homem, porque muitas vezes, né, é difícil a mulher ir até a delegacia, porque tem uma tolerância, uma naturalização dessa violência na sociedade. E de como que a mulher, às vezes, incorpora isso. Aqui é um outro dado que é importante, né? Que a gente, quando a gente fala das desigualdades, por exemplo, na escola, nós mulheres somos aqui, se a gente for fazer um percentual, uma pesquisa da revista Exame, a gente, do ponto de vista escolar, a gente está alcançando muito mais que os homens, assim, a consegue falar terminar, né? O ensino médio, inclusive a universidade, do que os homens, mas inclusive, mas quando a gente vê as diferenças salariais, as mulheres ainda recebem menos do que os homens. Se nós somos mais qualificadas, por que a gente ainda recebe menos que os homens? Pode passar. E aí vem a pergunta, né? Privilégios masculinos, né? E aí esse privilégio não é no sentido de pessoalizar, individualizar essa relação,
mas sim como que a maneira como está conformada essa sociedade faz com que uns saem benefícios e outros saem desvantagem. Por exemplo, a sobrecarga de trabalho doméstico, né? As mulheres trabalham, as mulheres elas cuidam dos seus filhos, cuidam da casa, né? Tem que dar atenção às vezes ao esposo, ao pai, enfim, né? Esse trabalho de cuidado. E aí, ainda por cima, é colocada para a gente a ideia de que nós somos mulheres fortes. Não é isso? Como o fato de a gente ter essa sobrecarga de tarefas dia a dia, nós somos mulheres fortes, como se a gente quisesse ter essa sobrecarga, como a gente escolhesse a não ter essa sobrecarga. Então, eu acho que a gente tem que prestar atenção na forma como é colocado essa ideia da fortaleza das mulheres. Né? E não quero dizer que isso também nós somos frágeis, a discussão não é essa, mas assim, desmistificar essa ideia de fortaleza pelo fato de a gente estar numa posição de desvantagem, né, do ponto de vista com outro gênero, que é o gênero masculino, que isso que muitas vezes a sobrecarga nos faz adoecer, que essa sobrecarga nos faz com que a gente, muitas vezes, não tenha acesso a outras oportunidades que é destinada aos homens, por exemplo, de estudar, de trabalhar, se lembra aquele dado? Né? Ou uma dificuldade de ascensão na carreira profissional, né? Por conta dessa sobrecarga. Né? O preconceito que tem em relação de empregar mulheres pelo fato delas engravidarem. E no caso das mulheres negras, segregada a questão da raça dela. Há um tempo atrás, nos noticiários, lá na publicidade, né, é colocado assim, requer boa aparência física. Que boa aparência física é essa, gente? O movimento de mulheres negras denunciou isso, porque se a gente tem um padrão de beleza pautado na raça branca, é esse padrão de beleza que é valorizado. Então, a boa aparência física está sutilmente, né, ligada, associada a esse padrão de beleza que é instituído na sociedade. E as mulheres negras, elas ficam fora do mercado de trabalho, ou pega trabalho ou pega trabalho desqualificados, ou que não tem tanta visibilidade, né? Vocês começam a observar onde estão as mulheres nesses espaços, onde estão as mulheres negras, as mulheres brancas dentro de um restaurante, por exemplo, chique, né? Para verificar como é que existem, né, de como que essa forma, né, de ascensão, né, profissional, ou diferença profissional, tem essa... acaba fazendo com que essas mulheres elas não progridam na carreira. Pode passar, Márcia? Bem, e aí eu acho que tem algumas definições que nos ajudam, né, a pensar um pouco a ideia, essa questão da desigualdades e privilégio, né, estereótipos e crença. Primeiro, a ideia do machismo, né? Ou seja, o machismo seria a ideia de que o homem é superior à mulher, né? A supervalorização das características masculinas e desqualificação da mulher, ou seja, o machismo, essa ideia que por isso que a gente fala de uma cultura machista na sociedade, né? Esse arcabouço, né, de ideias que fazem com que supervaloriza ou engrandeça, né, ideias e formatos e atitudes masculinas daquilo que é visto como masculino, e a gente já acabou de dizer o que é visto como masculino, em detrimento das mulheres, né? E o sexismo seria essa divisão por sexo, um gênero que vai reforçar tantas opressões e a preconceituoso. Só para você ter uma ideia, quando a gente faz uma festa, né? Não sei se já perceberam isso, né? Mulher leva a comida e o homem... Mulher faz a comida e o homem leva a bebida. Quem nunca se deparou com isso? Por que a gente tem que fazer a comida? Esse tipo de tarefa, atribuição, a gente não poderia dizer que é uma atribuição sexista? Né? Então, isso está no nosso cotidiano, né? Esse sexismo, né? Que está aí quando a gente vai pensar nas tarefas mais simples do nosso dia a dia. E outra ideia, outro conceito, que a gente acha que é importante trazer para vocês, que é o de patriarcado. O patriarcado é um sistema, né? Os estudos vão apontar que ele tem aproximadamente
6 milênios. Então, é muito antigo o patriarcado, né? Que ele esteve presente em todas as formações sociais. E todos os modos de produção também econômico, no feudalismo, no capitalismo agora, o patriarcado está inserido. Ele tem uma interconexão com esse nosso sistema. Então, ele está atravessando aí a humanidade há muitos anos, né? Esse patriarcado. O patriarcado ele vai especificar que as relações de gêneros elas são desiguais, né? Ela vai explicitar assim, que essas relações elas são hierarquizadas. Ela vai designar uma formação social em que os homens detêm o poder, né? E é quase um sinônimo de dominação masculina e opressão das mulheres. Ele vai dar direito aos homens sobre as mulheres sem restrição. Ele vai configurar um tipo hierárquico de relação que vai dividir todos os espaços da sociedade. Por isso que falo que é um sistema patriarcal, né? Porque ele é como se fosse uma aranha com várias pernas, né? Que vai introduzindo nos espaços mais recônditos, mais pequenos da nossa sociedade, esse sistema que prioriza e valoriza, né, a identidade masculina, vamos assim dizer. E o que é mais perigoso? O sistema patriarcal ele é regido por uma dinâmica de controle e medo, né, que vai assegurar a opressão, a exploração e a violação do direito dessas mulheres. É tanto poder que é dado que ele vai se configurar pelo medo mesmo, né? Pelo controle, né? De onde das mulheres, onde elas estão, o que elas fazem, o que elas devem vestir, como que elas devem se portar. E a violência ela é um instrumento para a manutenção desse controle. A misoginia é o ódio e desprezo para com as mulheres. E ela vai se manifestar de uma forma violenta, porque muitas vezes não significa que os homens não podem ter atração para as mulheres, significa que elas podem ter, quer dizer, atração pelas mulheres, e ao mesmo tempo podem ter um desprezo por elas. E a gente percebe isso nessas palavras, né? Nessas desqualificações em relação às mulheres, quando, por exemplo, é atribuído a ela palavras muito pejorativas, né? Cachorra, é uma vaca, mas está tendo relação sexual com essa mulher. Isso é uma misoginia, né? Não significa, significa que esses homens eles podem ter relação sexual com a gente, mas ao mesmo tempo pode nos tratar com muito desprezo e até ódio, né? E o ódio ele vem quando a gente, de alguma maneira, as mulheres elas questionam esse lugar que é conferido para eles. Então, o gênero ele tem que vir, ele é entendido como uma crítica, uma ruptura com esse patriarcado, com esse machismo, sexismo e misoginia, né? Então, o gênero está relacionado a essas diferenciações, a desigualdade, privilégio, estereótipos e crenças. A violência, e por ser uma relação social, pode passar, Márcia, por ser uma relação social, não tem relação social nesse mundo que não tenha conflito, gente. Temos conflitos em várias esferas. Por isso que tem tanta guerra, por isso que tem tantas divergências, né? O ser humano ele é movido por essas contradições, por antagonismo, é movido por um conflito. A relação entre homem e mulher é movido por um conflito, não vai deixar de ter conflito, né? E essa contradição e esse conflito estão permeados de poder, né? Não são relações igualitárias. Esse conflito entre brancos e negros, eles têm um conflito que tem que está inserido numa dinâmica de poder, que a gente observa que tem uma hegemonia, né, branca no país, que de alguma maneira destitui ou desvaloriza e oprime um outro segmento de outras raças que não seja branca. E aqui eu não estou falando só a negra, mas a indígena também, né? Que conforma aqui a nossa nação. Então, a violência de gênero ela vai se inserir quando há uma relação assimétrica, no qual um lado, geralmente é o lado masculino, e aqui não estou dizendo que a mulher não possa exercer violência, ela exerce a violência,
Mas a gente está numa sociedade que confere poder a esses homens no ponto de vista da sua legitimidade e de reconhecimento social. E esse lado masculino, que é supervalorizado e sustentado por esse sistema patriarcal que eu acabei de explicar. Estou aparecendo no meio da apresentação, Márcia. E esse lado, esse lado, ele é imputado de maior poder e autoridade, né? E ele é o que, mais de alguma maneira, oprime mulheres, ou o gênero feminino, ou aquele que se associa ao gênero feminino, como é o caso das mortes de mulheres trans. Por que tantas mulheres trans são assassinadas no nosso país e travestis? Então, a violência de gênero, de acordo com, né, o que a gente entende, é uma relação de poder, de dominação dos homens e de submissão da mulher, onde os papéis impostos às mulheres e homens induzem a relações violentas entre o sexo, e que essa violência não é fruto da natureza, mas sim do processo de socialização. Pode passar, Márcia? E aí a gente vê como essa violência de gênero ela se configura, né? Então, tem aquelas formas mais sutis que a gente falou dessa invisibilização, né? Machismo na mídia, quando mostra aquelas propagandas de mulheres, né? Isso até nos últimos tempos, por força mesmo do movimento feminista. Olha aqui que nós estamos vendo que as mudanças na sociedade elas decorrem de lutas, né, para acabar com determinadas desigualdades. Então, se hoje a gente tem uma mídia, né, mais humanizada, vamos dizer assim, é porque existiam pessoas que estavam que estão vistas nesse processo de desumanização que lutaram para que isso não acontecesse mais. Então, se hoje a gente tem propagandas, né, que não vinculam mais, né, associar cerveja com mulher, vocês já viram isso, né, com mulher com biquíni, e aí vai. É porque, né, existe esse controle, aí tem um outro conceito de controle social, quando é um controle que é, né, vindo a partir, uma parte desse controle, a partir vindo de movimentos sociais, para estar, né, instaurando uma sociedade mais igualitária. Então, tem esse humor machista, que a gente, às vezes, ele está sendo aí corroborado e está sendo transmitido pelas conversas de zap, de homens. E é um dever, né, assim, do homem que está sensibilizado com as questões, né, das mulheres, né, de falar para esse colega, olha, isso é machismo. Isso que você está fazendo, isso é violento, né? É violento com as mulheres, né? E existem outras formas muito mais explícitas que eu falei lá no início, que é de humilhar essa mulher em público, humilhar dentro de casa, cortar a palavra dela em público, né? Acha que é mais inteligente que ela, a chantagem emocional, né? Se você sair com suas amigas, vai acontecer. É isso, várias outras chantagens, a culpabilização por não estar fazendo uma tarefa direito dentro de casa e assim por diante. E aquelas, né, a forma mais que a gente vai dizer radical, que pode exterminar, inclusive, nossos corpos, né, que vai lá para o extermínio dos nossos corpos, que é a agressão física, o estupro, a ameaça e a forma mais derradeira, vamos dizer assim, que é o feminicídio. Pode passar, Márcia? Então, nós temos aí, né, que a violência doméstica familiar contra a mulher, ela se traduz numa relação hierárquica de desigualdade de poder. De que forma? Pela inferiorização, pela dominação, pelo controle, pela submissão, pela intimidação, pela desqualificação, pela exploração, pela ameaça, pela chantagem, pela posse. Mais dados, pode passar. Aí são outros dados, né, para confirmar aí, né, o tamanho dessa violência, o quanto que a gente tem que se comover, né? Como é que se lembra que eu falei da comoção pública, né? Isso aqui são dados para ter uma comoção pública, né? E não tem essa comoção pública, porque durante a pandemia foram 648 mulheres mortas. E quantos órfãos, quantas crianças, né, ficaram sem a mãe por conta disso? Quanto um lar foi, de alguma maneira, assim, um lar foi
prejudicado do ponto de vista dos afetos, do vínculo financeiro, porque, né, essas mulheres trabalham também. Essas mulheres trabalham. E como essas crianças ficaram, né? E aí são dados mesmo para a gente se chocar. Eu acho que é muito comum quando a gente vê muita coisa na televisão, fala assim, eu vou desligar, né? Eu vou passar. E eu acho que isso, inclusive, é um mecanismo da gente não querer dar conta de uma situação que a gente vivencia a todo momento, né? Porque é muito fácil naturalizar, é muito confortável naturalizar esses conflitos, essas contradições na sociedade. Só que a gente tem que se chocar, porque da maneira que está, é uma maneira que vai de uma maneira destruindo a humanidade, vamos dizer assim. Vou passar. E aí, vou caminhando, mas a gente vai aqui para o final, né, que a violência de gênero, então, o que isso tem a ver, né, nas escolas? Que a violência de gênero vai afetar a vida dessas meninas e desses meninos, em vários aspectos, né? A dos meninos também. Por quê? Porque esse menino ele é colocado que ele tem que agredir, que ele tem que competir. Os meninos, ele acabam, quando eles se tornam jovens, adultos, ele acabam matando um ao outro. Nós somos um dos principais países que tem mais violência urbana, e nessa violência urbana são os meninos, os jovens, que matam um ao outro. Né? Isso afeta os meninos também. Afeta os meninos, inclusive, na sua relação com as outras mulheres, porque a ele é vedado a capacidade, inclusive, de sentir sentimento, de chorar, porque chorar é coisa de menina. Né? E vai embrutecendo esse menino. E ele vai achando que isso é da natureza dele, e não é da natureza dele. É a forma como foi colocado. E o que isso tem a ver com os nossos serviços, com o nosso atendimento, com a nossa escola, nossos espaços profissionais? Porque isso vai afetar a vida deles no cotidiano escolar. A escola ela tem um papel fundamental, né, para que de fomentar essa igualdade de direito, a formação do sujeito e a concretização desses direitos humanos. E a gente tem que estar atento se a escola está promovendo, e nos serviços que a gente está localizado, situado, também está promovendo essa igualdade de gênero. Por exemplo, quando a gente vê aí a formação de grupos na escola, né, fila de menina, fila de menino, né? Na minha época era assim. Tinha uma fila de menina, fila de menino. Por que tem que ter fila de menina e fila de menino? Por que ainda tem que ter competições e atividades esportivas diferenciadas por gênero? Não, menina não pode jogar futebol. Aí vai ter um time de futebol só de menino? Não, menina vai ficar com queimada, menina vai ficar com handebol, menino vai ficar com basquete, vai ficar com futebol, porque é assim que é colocado, que os meninos jogam futebol e as meninas não. Então, a gente tem que observar esses mínimos detalhes. O uso da linguagem, da língua portuguesa. Né? Como é que está isso no mural? É somente representado o gênero masculino? O homem. Bom dia a todos. E hoje que a gente tem essa discussão, né, dos transgêneros, né? Das pessoas que aí estão circulando nos vários gêneros. Será que uma forma de designar representa essa pessoa? As comemorações e festas infantis, será que elas também estão, de alguma maneira, né, favorecendo uma igualdade de gênero ou uma violência de gênero? Isso aqui são perguntas para, né, pensar quando a gente estiver nos nossos espaços educacionais. E aqui seria uma forma, assim, aqui o NJM, né, junto com parceria com a Secretaria de Educação, ou seja, de sugestões de atividades pedagógicas nesse sentido de prevenir a violência contra a mulher. Então, são vários temas aí, né, do que vocês podem ter acesso, né, ao site do NJM para ajudar aí, né, na construção de uma sociedade mais igualitária de gênero. São vários livros, pode passar, Márcia. Aí a gente tem até um kit de ferramentas, um toolkit que é maravilhoso, que tem várias propostas, sugestões de atividades, né, que visam, né, a prevenção de violência de gênero, enfim, olha aí, esse aí é o link para ter acesso, né, a essas sugestões que são maravilhosas, que são super pertinentes, né, para ajudar aí nesse enfrentamento, né, dessa violência contra a mulher.
né? Por isso, e aí a Lei Maria da Penha, só para fazer um gancho, né? Ela vem nesse sentido de proteger as mulheres dessa violência, uma lei específica. O que isso tem a ver, né? A Lei Maria da Penha, agora violência de gênero, agora a gente vai falar só um pouquinho, mas vocês vão ver mais isso durante o curso. Mas isso tudo que nós conversamos aqui que a gente, né, afirma da necessidade de criar uma lei específica para proteger as mulheres, a Lei Maria da Penha, que trouxe muito inovação, né, para a nossa sociedade, é uma das leis mais aplaudidas no mundo, avançada, né, dos direitos, das normatizações de defesa e direito das mulheres no mundo, né, a Lei Maria da Penha. E está aí para combater a banalização dessa violência doméstica, desconstruir estereótipos de gênero e as crianças machistas, afirmar o lugar de protagonismo da mulher no processo judicial, né, de dar voz a ela, né, na delegacia, por exemplo. Por isso que a delegacia de atendimento à mulher ela é importante para ter esse espaço para ela poder falar sobre a questão da violência, ela não sentir vergonha, e que isso também deve ser feito no outro sistema de justiça, Ministério Público, Judiciário, né, da mulher ser ouvida, né, na dor, no sofrimento decorrente da violência que sofreu. Né? Existe e é uma lei que tem uma visão relacional de gênero, né? Assim, ao mesmo tempo que tem essa questão de proteger as mulheres, né? Conferir segurança e proteção a ela, mas também de intervir nessas relações, né? Por meio de intervenções com os homens, né? Lá está sendo colocado na Lei Maria da Penha a importância dos homens participarem de processos educativos, reflexivos sobre a questões de gênero, né? Sobre a questão da violência, o que essa violência está relacionada com essas formas e papéis diferenciados, né? Então, uma lei de enfrentamento que vai visar a proteção e a prevenção, né? E a punição também. Mas, assim, a lei ela não está ali só para prender homem, né? A gente sempre deixa isso bem claro quando a gente conversa com os homens nos grupos que realizamos, né? Mas também de proteger, de prevenir futuras violências, né? Muitos desses homens têm mães, os homens têm mãe, têm irmãs, têm filhas, e ele não quer, a gente fala assim, a gente não quer isso para a nossa sociedade. A gente não quer deixar a nossa sociedade, nossas filhas, num país em que está matando elas, né? Em que as mata. E a lei ela vai criar algum mecanismo. E a importância da articulação em rede, né? Ou seja, a importância de vários setores da sociedade, não só o judiciário. Por isso que nós estamos aqui conversando com vocês, mas a escola, né? A saúde, a assistência, né? E vários outros setores da sociedade, nós somos responsáveis, né? Para nesse enfrentamento da violência contra a mulher. Né? Se lembra que a gente está aqui para dizer que em briga de marido e mulher se mete a mulher assim, né? Por conta dessas estatísticas que estão sendo colocadas para a gente. E, claro, a lei ela vai criar vários outros mecanismos jurídicos que depois vocês vão ver com mais detalhamento, a exemplo das medidas protetivas de urgência. Né? E eu quero finalizar com a escola, como esse espaço importante, fundamental, para a formação desse sujeito e sujeita, né, em direção a um mundo mais igualitário. Eu agradeço, acho que eu falei rápido, mas porque quero dar espaço também para vocês poderem falar, né, conversar. E a gente continua, né, esse debate aí, né, Lilian, no decorrer do curso. Sim, Liane, eu estava aqui lembrando, né, que recentemente, conversando num grupo de amigos, aí entrou essa discussão de gênero e questão das cores, né? E aí uma galera falou assim: é muito mimimi, esse negócio hoje está muito mais atual, os meninos já usam rosa, as meninas já brincam de carrinho quando criança, e aí fica esse mimimi falando que ainda tá muito assim, que menina ainda de rosa, menino de azul. Mas recentemente, o que está na moda, né? É o chá de revelação, né? Tá super em voga, né? E o que é o chá de revelação, né? Quais as cores que usam no chá de revelação? Então, assim, há uma dicotomia, né? As pessoas falam o que não vivem, de fato, né? Porque o chá de revelação é uma prova que tá todo mundo fazendo o chá de revelação e é uma prova que é o azul e o rosa, né? Já é
Não, e a gente já vai estipulando o que a gente vai Já querer vai para esse homem, para determinando, essa né? mulher. Já vai. Nesse chá de revelação. Eu acho que quando as pessoas falam em mimimi, a gente tem que ver que toda ação, todo movimento que é feito em função de questionar privilégios, questionar as barreiras que são impostas, são movimentos que vão causar desconforto, né? Porque não é fácil, porque quando a gente fala de uma situação, olha, isso está sendo um privilégio, está trazendo benefício para você e para mim não está, isso é muito difícil de ser escutado. É ou não é? Sim. Qualquer coisa. Então, a gente está... quando a gente luta, e a gente fala, quando eu falo luta, gente, não é luta, pegar uma espada e vai, tudo, né? Não é isso, mas a luta no sentido também das nossas ações mais práticas, mais cotidiana, que é lá nas nossas reuniões de família, né? A gente está ali falando, olha, não é assim, não é bem desse jeito, né? E essas lutas, elas vão criar conflitos mesmo, porque a gente está lidando com um sistema de poderes, né? E derrubar um sistema de poder, né? É muito árduo. Vai ter várias revanches, vão ter controvérsias, né? Vão ter várias formas de minar para acabar com todo esse sistema que é dado privilégio para um lado e não para o outro. Por isso que foi uma luta muito grande na história da humanidade para a gente votar, por exemplo. Se lembra quando foi colocada a questão da honra, né? Legítima defesa, da honra, né? Dizer que uma mulher que traía, o homem poderia lá assassiná-la, né? Então, assim, a história mostra isso, né? Que para contrariar sistemas de poderes, aí a gente fala o patriarcado, por exemplo, né? Que é um sistema que confere, dá legitimidade a uma identidade masculina, isso vai trazer, sim, né? Então, vai vir todas essas espécies de mimimi, não é bem assim, não, vocês já estão trabalhando. Aí, só que os dados, eles são tão claros, né? Quando a gente vê, nós estamos trabalhando, mas a gente ainda está ganhando menos. E olha que nós estamos estudando mais. Verdade. Oli, eu só queria dizer assim, que você tem um grande aí ajudante aqui no seu chat, que é o Vitor. Sim. Você ia colocando, e ele ia colocando os textos aqui, ó. Eu não vi, gente. Eu estou fora do chat. O Vitor, eu até comentei aqui. E cadê o Vitor? Abre a câmera, Vitor. Vitor, cadê você? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Vitor. Obrigada aí por você contribuir. Eu vi que você bombou aí no chat, né? Trazendo vários textos. Sim, alguns conceitos. Alguns conceitos importantes, inclusive de interseccionalidade, que eu estou vendo aqui agora, que é super importante. Sim, de heteronormatividade. Heteronormatividade, né? E é importante, são conceitos que eles são fundamentais, né, para discutir essa questão da violência, porque, por exemplo, a violência ela é colocada como fenômeno universal. Atinge todos de todas as maneiras? Não atinge todos de todas as maneiras. Né? Mulheres negras sofrem de uma forma diferenciada, né? Mulheres pobres também, enfim. E essa ideia de interseccionalidade entre gênero, raça, classe, sexualidade, ela é importante porque ela vai dar visibilidade aos vários contornos dessa violência, né? E a da heteronormatividade também é um outro exemplo muito importante, né? Você quer falar um pouco? Não, esses são todos conceitos que eu ainda estou me apropriando. Eu li no 2º Plano Distrital de Política para as Mulheres no DF e eu ainda estou me apropriando desses termos. Mas você falando, eu liguei eles ao que eu aprendi, aí eu compartilhei. Para gerar essa curiosidade, né? Todo mundo. Você trabalha onde, Vitor? Eu trabalho na FAVG, Núcleo de Atendimento às Famílias e Autores de Violência Doméstica. Aqui a gente você deu aula hoje com a Valesca. Não dou aula, não. Não dei aula, não. Você estava hoje no grupo da Valesca? Não. Então é outro Vitor. Aqui a gente presta acompanhamento psicossocial a autores e vítimas de violência doméstica. Provavelmente a palestrante deve saber um pouco sobre o NAFAV. Sim, conheço
conheço na Todo parte. mundo sabe. Sim, eu estava ontem assistindo um reality show americano, falando aí, tu falou, eu interrompi falar. Era assim, tá? Era Mostra de seu Top Chef. rosto, Márcia. Abre a câmera. Era Top Chef, tá? Então, cada episódio era uma bandeira e você tem que cozinhar daquele país. Então, assim, bandeira americana, né? Escolhi um prato americano e os Top Chef iam cozinhar comida americana. Aí teve um episódio que foi Brasil, né? E tinha um brasileiro nesse reality show. E aí até foi a Helena Rizzo, né? Que foi a representando o Brasil para falar da comida e tudo. Aí os cozinheiros faziam, gente, eu não sei nada do Brasil. A única coisa que eu sei é carnaval e bunda. Para você ver. Né? Como fica essa coisa do corpo feminino das brasileiras, né? Tinha muita gente, ainda tem, gente. Pessoas que vêm para o turismo mesmo, né? O turismo sexual ainda no Brasil. Gente, isso a gente está vendo num mundo globalizado, alguém fala isso, né? E de aviões fretados. Sim! Que saem da Europa. O Nordeste. Direto, era Fortaleza, Natal, a prostituição infantil. Não é, Tereza? Estou vendo você aí, Tereza. Tereza é do Centro 18 de Maio. Oi, Tereza. Um monte de gente aí da rede. Muito legal, gente. Vocês devem ter muitas histórias de violência, né? Assim, exemplos de violência, né? E dessas mais sutis, porque as sutis, elas são tão assim, como é que se fala? Elas tá tão no nosso cotidiano que às vezes é difícil de perceber. Só que isso já vai de maneira muito automatizada. Quando eu falei assim, hoje eu vou para a rua. Aí você já vai colocando uma roupa para tapar seu corpo. Porque você sabe que se você deixar alguma coisa mostra, você é vítima de violência. Ou o fio-fio não é uma violência. Os nossos corpos, eles são públicos para os homens poderem, de uma maneira, ficar tocando e fazendo fio-fio. E tem gente que acha que isso é um galanteio. Não é um galanteio. É porque tem essa ideia do corpo público. O corpo da mulher é um corpo que pode ser invadido, ele é legitimar, ele recebe uma autoridade para ser invadido. Isso de mulher pobre, de mulher preta, é mais visível, né? Por conta dessa objetificação em torno dos corpos, né? Dela. Um corpo mais quente, um corpo mais sensual, né? Boa de sexo, né? Como se fossem máquinas, né? De sexo, né? Não quer dizer que o corpo negro também, do homem negro, não esteja objetificado, né? Eu achei muito interessante, Liane, o que você colocou na apresentação. Boa tarde a todos e todas. Márcia, um beijo. Que eu acho que é uma coisa bem importante para a gente refletir no momento que a gente está vivendo, e isso que Márcia colocou, né, no mundo globalizado, capitalista, né, em que somos seres consumidores, né, o que vale é o consumo, é o dinheiro, enfim. Essa questão como que a desigualdade entre homens e mulheres foi um campo muito propício, né, para a entrada da violência, né? Então, eu acho isso, assim, muito, muito importante a gente perceber isso, porque faz a gente refletir muito sobre isso que você está dizendo da naturalização, né? Então, o não é não mesmo, né? Assim, e como a gente e pensar mesmo, assim, como que a gente pode pensar estratégias, né? Estratégias para ir rompendo isso, né? E a democracia é muito importante, né? Não é à toa que a gente está vivendo, né? Claro que tem coisas muito importantes, né? Assim, de conquistas, como você colocou, né? Da Lei Maria da Penha e outras, né? Assim, é um tempo muito curto, né? Essas conquistas são muito recentes, né? Por incrível que pareça, né? Tivemos aí 100 anos para comemorar o voto, né? Da mulher. Então, assim, anos e décadas, séculos de muita luta, de muita... E a democracia é fundamental para garantir isso, né? Então, acho que é muito importante essa questão que você trouxe, né? Da desigualdade. Sim. Com essa abertura, né?
essa facilidade com que entrou, é como se fosse um vírus oportunista, né? Você ficou mais debilitado e aí entrou um vírus e te pegou ali numa infecção e o negócio foi, né? Então, acho isso muito bacana, porque muitas vezes a gente fica só ali, a desigualdade entre homem e mulher e tal, fica ali, mas você traz uma questão bastante importante aí, muito boa a sua exposição, muito rica. Eu também gostaria de fazer uma observação, Liane, naqueles dados que você trouxe, né, de quantas mulheres foram mortas na pandemia, com a violência que se instalou agora nas voltas às aulas, né, nas escolas, que está gritante, né, está passando aí na televisão as adolescentes, né, brigando entre si e envolvendo faca, revólver, né, tá uma coisa absurda. E aí eu estava conversando com meus colegas professores, né, falando assim, gente, imagina o quanto de violência que eles não presenciaram nessa pandemia dentro de casa, né, e como eles chegaram agora sem nenhum acolhimento, né, e então, assim, o que eles vivenciaram de fome, de violência, né, outro dia eu até assisti numa palestra da doutora Gislaine, né, ela estava falando isso, que muitas das mulheres que sofrem violência, ela aproveita, quando esse agressor saía para o trabalho, ela aproveitava para ir à delegacia e fazer o registro, né, da ocorrência de pedir o socorro. Então, assim, quantas dessas mulheres, elas não estavam saindo mais de casa para fazer a ocorrência, para pedir ajuda, para pedir socorro, e esses jovens estavam dentro de casa vendo tudo isso, vivenciando tudo isso, né? Então, chegou na escola, a escola, ela recebe tudo, né? Então, está explodindo a violência na escola. E está todo mundo perdido sem saber o que fazer, né? Estamos todo mundo ali cheio de projeto e todo mundo pensando e desesperado, sem saber por onde começar. Então, assim, para você ver a importância do nosso curso, a importância desse projeto da Lei Maria da Penha, né? E a gente está num grupo de estudo e fazendo parte desse projeto, desse grande projeto aí para entrar nas escolas para ver como a gente pode diminuir, como a gente pode chegar até os alunos para diminuir. E eu falei, é importante chamar uma equipe do Maria da Penha também, gente, porque a gente sabe de onde está vindo tudo isso, aonde começa, né? Começa no lar e a gente precisa levar também a equipe do Maria da Penha para esse pensar essa política aí também, né? Porque eu falei, aí quando eu falei para eles aonde está começando tudo isso, eu falei assim, está dentro do lar, eles viveram tudo isso, né? Toda essa violência no lar e tudo. Aí eles falaram, Lília, sabe que é verdade mesmo? Eu falei, gente, porque a gente vive, né? Eles passaram por tudo isso todo o tempo da pandemia. E aí, quando você trouxe esses dados, eu tive mais certeza disso ainda. E fiquei assustada mesmo, foram 600, eu não anotei aqui. 648, né, vítimas de violência. Feminicídio, né? Fora as violências e fora o que ainda não foi registrado, né? Fora o que nem notificado. Fora o que não foi registrado. Então, é isso, é muito triste. Boa tarde, eu sou a Bárbara e eu sou educacional, mas eu também sou formada em Direito, né? Eu concluí ano passado e justamente o tema da minha monografia foi o crescimento da violência doméstica durante a pandemia, né? Então, assim, eu estudei bastante a teoria, as estatísticas, e agora, voltando para a escola, eu estou enfrentando a realidade, né? Porque, assim, eu tenho atendido muitas meninas e meninos também que passaram por situação de violência, de abuso, e enquanto a gente estava, né, no remoto, a gente não tinha noção, assim, a gente sabia que poderia estar aumentando e tudo, mas eu acredito que o crescimento dessa violência e tudo que tem sido retratado nos jornais justamente aumentou durante a pandemia, né? Assim, as coisas que aconteceram em casa e agora estão refletindo na escola. Sim. Exatamente. Só em casa, gente. Eu acho que não só em casa, sabe? Fico pensando, a gente está num momento político, um momento mundial, de muita violência, assim. Está dando, assim, ênfase a que as pessoas reajam com violência aos conflitos, né? Eu acho que isso afeta as relações pessoais, familiares, mas com certeza, gente.
Se o maior índice de agressores, tanto com crianças e mulheres, está dentro de casa, você, numa pandemia, você está colocando a mulher em risco e a criança também, né? Então, a violência contra a mulher e criança não está fora de casa, está também. Um grande número é dentro de casa. As pessoas ainda se surpreendem, né? Assim, vou falar dentro de casa, mas normalmente, né? Assim, o comum é que sejam as pessoas próximas, né? Não vai ser, nem sempre vai ser um desconhecido, alguém. Não, o desconhecido é exceção, tá? Sim, certo. Gente, a Helenice colocou aqui também a publicação, tá? Do fórum. Só pontuando aqui as pessoas que colocaram publicação aqui no chat. Helenice, você não quer falar? Pode falar. Se a Helenice quer falar alguma coisa. Ah. A Neuma quer falar, né, Neuma? Não, eu tô achando a colocação de vocês, assim, muito bacana, mas eu queria falar uma coisa muito séria. Eu sou enfermeira e, assim, uma coisa que a gente vê demais, o índice que aumentou foi de bebida, tanto da mulher quanto do adolescente. Por causa dessa pandemia, eu creio que até o próprio sofrimento, né, do agressor em casa, esse tempo que a gente ficou recolhido, então, na hora que a gente atende, assim, a gente fica muito surpreso quando a gente fica sabendo a idade da criança, ou do adolescente mesmo, do jovem, e a mulher. Gente, é um número absurdo de mulheres que agora têm um vício, né? Então, isso também é uma violência psicológica, né? Que ela vem enfrentando, fora isso tudo. Uma mulher que não bebia, uma mulher que batalhava demais por causa de um sofrimento, ela começou com o vício. Então, eu acho muito bacana estar falando sobre isso, que isso aumentou muito também. E é uma violência. Vocês, enfermeiras, é um grande parceiro dentro da saúde. Vocês são vencedoras aí, porque eu acho que é a linha de frente. Parabéns. É verdade. Estou na ponta, né? É verdade. A ponta para estar verificando essas situações né, da violência que chega e muitas vezes não são declaradas explicitamente pela mulher, né? Tem um papel aí imenso de sensibilização, né? Nesses momentos, assim. E é muito bacana que, assim, eu trabalhava com uma população vulnerável, né? Trabalhava com mulheres em situação de rua. E hoje eu atendo todas. E eu posso te falar, o nível é o mesmo. O nível do sofrimento. Não tem uma classe, não tem uma raça, não tem, sabe? Não tem nada, né? Classe média, B, é mulher. É adolescente, é criança. Não se separa classes, nada. Então, o sofrimento é genuíno, né? Então, isso é muito triste. E como foi bom eu fazer o curso, viu, Lília? O primeiro, eu estar com o livro, tá lendo, tá estudando, tá buscando, porque para essa pandemia, fora ser enfermeira, nós trabalhamos muito como psicóloga, nós trabalhamos muito com um outro tipo de ajuda. Deixa eu falar, eu agradeci Lília. muito a Deus, que bom. A novidade, gente, Obrigada. é que a gente tem um livro físico, tá? E a gente está distribuindo, Lília. Quantas pessoas tem na turma? Tá sem o microfone, Lília. Nessa turma aqui, T4, são 23. Não, mas o total. No total, são 50, 73, 90 e... São 97. A gente pode levar para você distribuir, ou eles pegarem lá no NJM, tá? Mas coloca ali para eles. Sim, mas só que tem os partícipes de outros estados, né? Aí pode mandar por, né? Se for pelo tribunal, a gente consegue mandar pelo tribunal. Se for órgão fora do tribunal, a gente não consegue. Mas se for do Espírito Santo tribunal, a gente consegue. Porque vai por uma Posso dar uma sugestão? Oi, Nelma. Posso dar uma sugestão? Eu acho que o curso é tão maravilhoso que eu acho que valeria a pena quem está fora do estado pagar o seu CEDEF para receber esse livro. Ele é sensacional, maravilhoso. Obrigada, vale a pena. Eu vou colocar aqui, gente, eu vou colocar aqui o e-mail, tá? Do NJM no chat. Aí, Lília, a gente pode pensar quem é de Brasília, pegar com você. Tá, pode pegar na IAP. Quem não tem esse livro em PDF, manda não? e-mail. Aqui é o e-mail.
O livro em PDF tem? Foi errado, foi errado. Tem, Tá ouvindo? gente, mas eu estou dizendo ele físico. PDF qualquer um pode ter. Mas seria uma boa. Eu preferia PDF. PDF não está não na plataforma? Não, mas para enviar para a gente no grupo seria uma boa. Ele não está em PDF? Não viu, Na não? plataforma em qual módulo, Márcia? Eu vou colocar, então, vou mandar para você, Lilian. Olha só. Manda para mim. Eu vou mandar pelo Zap o livro em PDF, você distribui. Tá. Eu quero Aí você pode colocar na plataforma também. Tá? Então, gente, quem que é fora do estado, do DF, pode mandar e-mail aqui, o NJM, pedindo o livro, tá? Quem é no DF e quiser físico, pega com Lília. Em PDF, eu vou acabar de mandar agora para a Lília. Tá. Aí ela manda para vocês e inclui na plataforma. Gente, alguém quer participar, fazer alguma pergunta, algum comentário, complementar alguma coisa? Eu não quero que a aula acabe, não. Foi maravilhoso, né? Liane, foi incrível. Que delícia. Parabéns, Liane, você foi ótimo. Eu agradeço. Vou parar a gravação, gente. Tá. Alguém levantou a mão.